Olá, você está na comunidade Atma. Seja bem-vindo, bem-vinda. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta, estudioso aqui na comunidade. Hoje falaremos sobre a fome humana. Bom, esse foi um tema que me gerou muita reflexão, muita dor, né? Chegar a abrir os olhos para esse fato é complicado. Esse vídeo é um convite para reflexão, para você também parar e observar o seu dia a dia. Entendo que o que eu digo aqui no canal tem muito a ver com a minha experiência, com a minha análise, e eu busco muito sustentar ela com argumentos de outras pessoas que têm um pensamento mais organizado, ou seja, não me deixo levar por tendência, por eu acho que, eu penso que, talvez seja isso, talvez não seja. Então é trazer um problema, tentar entender a dimensão do problema, e também trazer aí uma forma que eu tô lidando com esse problema para que você também não desmonte diante de algumas verdades, né? Que eu desmonto diante de muitas delas. Eu acho que eu tô preparado, aí vem a vida e fala: olha isso daqui, né? Eita, nós, né? Mas que diacho. Então, bem, é... tô no processo da espiritualidade já faz uns bons anos, muitos anos. Estudo psicanálise também constantemente para aprender. Psicanálise é um viés que eu gosto para poder investigar as coisas, entender em que ponto começou. Eu escolhi me formar nessa área mais para ter um título, para trazer credibilidade, porque eu preciso entender que na matéria as pessoas ainda buscam muito isso, né? Diploma, reconhecimento, algo que comprove a tua intelectualidade. Então, tudo bem, né? Vamos dançar conforme a música. A gente tá aqui e tem que se adaptar, né? Pois muito bem, sou o usuário da ressonância há bastante tempo também, do Hélio Couto. E de uns tempos pra cá, especialmente do meio do ano passado pra cá, eu venho percebendo muito essa questão da fome humana. E óbvio que eu venho percebendo ela em mim, primeiramente em mim, né? Depois eu venho vendo ela nas pessoas, como que ela se manifesta na minha vida. E essa fome eu vejo que, claro, ela não é apenas física, até porque, graças a Deus, disso eu não posso me queixar, né? Dizer que eu passo necessidade, não. Eu me considero bem nesse sentido. Então é sabendo disso que eu entendo, né? Cada um tá num degrau. Aqueles que estão passando fome física, eles pensam em conseguir comida, então, dentro de cada contexto, eu preciso ter o coração presente para não julgar. Dizer, ah, você não tem que pensar em comida, você tem que pensar no poder, na espiritualidade. Falar, não é assim que as coisas são. Se a pessoa tá com fome, ela precisa de comida. E é isso que me faz entender uma coisa muito importante nisso tudo. A filosofia ensina. Problemas físicos exigem soluções físicas. Problemas psicológicos exigem respostas psicológicas. Ou seja, se a pessoa está se sentindo infeliz, não adianta você dar dinheiro, comida para ela. Ela vai até ter um pico de euforia, mas logo vai passar, porque o problema dela não foi resolvido. Então ela precisa de uma resposta que seja da mesma dimensão do problema dela. E isso eu havia percebido, eu havia recebido esse ensinamento da Luciliana Galvão no começo do ano passado, mas eu não conseguia entender como que ele, o que que ele significava, né? Até ter as experiências e ir percebendo as coisas. Então hoje eu passei por processos ali onde eu tinha que encarar, né, a receita para um desastre, que é nossa sociedade está muito ansiosa, isso já não é segredo para ninguém. Isso nos orienta a fazer muita coisa, a buscar muita coisa, a pensar muita coisa. E isso vai gastando energia. A gente pensa que nossa energia é infinita, mas ela não é. Ela tem um cálculo matemático, né? Você precisa descansar, repor suas energias, praticar um exercício, dormir adequadamente. Se você não faz isso, você não vai ter energia para dar conta dos teus recados. E aí nós temos várias pessoas, né? Eu digo também pela minha esfera de percepção, as pessoas que traçam metas excessivas, não dormem muito bem, se energizam com cafeína, com energético. Eu tava muito no café, né? Energético nunca fui muito chegado pelo açúcar, porque eu sei que faz muito mal. Não que excesso de café não faça, né? Mas, enfim, você vê pessoas correndo, 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 correndo. E aí você começa a ver que
o retorno nunca é minimamente satisfatório diante do esforço que é feito. Então você tem um esforço, investe teu tempo numa coisa que não tem aquele retorno que você esperava. Então, claro que isso também tem muito a ver com a nossa economia, com a forma que o nosso país está sendo gerido, isso nem cabe nesse vídeo. Mas nós temos que entender que nós estamos dentro de um contexto muito amarrado economicamente falando, né? Então nós vemos aí várias notícias que comprovam que isso é verdade, né? E então, muito bem, nós corremos, 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 ficamos exauridos, vamos tirando os tempos de qualidade, que seriam nossos hobbies, as atividades que dedicamos a nós mesmos, aqueles momentos que nós nos mimamos, mas não necessariamente com compras, mas no sentido de parar, ouvir, perceber as coisas, a meditação, né? Nós cortamos esses momentos acreditando que eles são improdutivos, que não são determinantes para ascensão financeira, focamos em outras atividades e aí, quando nos damos conta, estamos totalmente rodeados de obrigações e nenhum desfrute pela vida. Isso vai gerando aborrecimento, né? Então, um dos nossos males é a memória curta. Eu participo de um grupo de pessoas ali e ontem o tema foi esse, né? Memória curta. E eu vejo na psicanálise que isso é uma verdade, né? Nós deixamos de dar validação para as coisas pequenas do dia a dia. Então, por exemplo, eu estou ali vivendo, né? Aí hoje eu abro mão da meditação, abro mão dos meus hobbies, abro mão de estar um tempo com os amigos, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Depois de 6, 7 meses, meu corpo não aguenta, ou tranco, adoeço, ou tenho alguma coisa psicológica ali, um burnout, uma crise existencial. E eu penso, mas o que que aconteceu para eu ter chegado a esse ponto? E eu me esqueço do que eu andei fazendo, das negligências, achando que aquilo era bobagem. Então nós subestimamos, né, os nossos hobbies, nossas diversões, achando que são bobagens. Então nessa trajetória eu comecei a entender por eu mesmo que nós temos que ser o nosso próprio pai e a nossa própria mãe, né? De entender que, olha, você não tem que pegar tão pesado consigo mesmo, entender que somos humanos, somos propensos a falhas. Então, não nos punir tanto diante dos nossos erros, mas também ser o nosso próprio pai e dizer, meu filho, ó, você tem que ir firme aí, né? Ó, você tá vendo o problema? Resolve o problema, tenta não reincidir sobre ele, foca nas coisas que dão certo e vai, né? Tem que ter um pouco dos dois ali. Essa questão da fome humana começou a me desiludir, eu não vou dizer desencantar, também desencantar, né? Que eu sempre tive uma visão muito assim da vida. E eu tenho que separar bem as coisas. Eu continuo acreditando em Deus, continuo acreditando na espiritualidade, tanto que hoje eu tenho comprovações de que existe a espiritualidade, justamente por ter o mentor ali pegando no meu pé, né? E hoje eu entendo que o problema é a forma que a humanidade está vivendo. E eu também sei que eu não vou viver nessa vida para ver isso tudo melhorar. Ainda tem muita coisa para acontecer de ruim, né? Então, isso é estar sendo pessimista? Não, é estar sendo realista. Se eu enxergo o cálculo, tudo que está acontecendo, eu não tenho como esperar uma coisa diferente disso. Então, o que eu posso fazer? Aí, tendo esse incômodo, eu me sentia muito mal, falar, meu Deus, pra que que eu tô vendo então, se eu não posso fazer nada, se eu não tenho, só tenho que ver. E aí a Cláudia, que nós ministramos ayahuasca nas sessões, aí a gente tava conversando numa conversa ali, e eu gosto muito de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas, porque você pesca conhecimentos que vai fazendo sentido na sua cabeça, né? E ela soltou essa frase, que na experiência dela, na ayahuasca, veio para ela na espiritualidade dela que nós somos privilegiados por estar vendo o problema acontecer. E aí eu trouxe isso pra mim e falei, gente, é verdade, somos privilegiados porque você vê o que tá acontecendo, pode não te dar o poder de mudar o curso das coisas, mas te dá o poder de reação. Então você tá vendo, opa, peraí, então eu posso reagir, eu posso tomar uma atitude diante disso. E aí eu comecei a refletir sobre as pessoas à minha volta, né? De dar um conselho, dar ouvido também para a pessoa falar, tá junto para a pessoa ver que ela não tá sozinha. Então, são pequenas coisas que vai moldando o destino das pessoas. Só que, claro, não é o que molda o destino do planeta, é o que move o destino do teu nicho, né? Então, essa fome eu comecei a entender na minha visão que ela é uma fome espiritual, né? É uma fome de quem eu sou,
do que me forma, de quem é esse cara, né? Da onde eu vim, não no sentido de outras vidas, mas no sentido de essência, da divindade, dessa luz, dessa vida que há em tudo. Então, quando eu não me conheço, né, a gente começa a esbarrar em óbvios. Quando eu não me conheço, vai ficando muitos buracos, porque eu vou tendo experiências de vida, vou me agredindo, vou passando por situações problemáticas, não elaboro essas frustrações, essas dores, então minha vida vai ficando cada vez mais embaraçada, pesada, e eu não vou vendo isso. Eu me foco tanto no que eu tenho, que eu vou me esquecendo de quem eu sou. E aí nós caímos naquilo que eu disse há pouco. Problemas espirituais exigem respostas espirituais. Se eu tenho um problema de existência, de essência, de quem eu sou, o que eu tenho nunca vai ser o suficiente para poder responder ou sanar essa necessidade. Então a busca acaba sendo um carrossel, né? Você está girando em volta de uma coisa ali que você nunca alcança um fim, porque nunca tem um fim. Porque afinal você nem sabe qual é o fim disso tudo. Né? Onde eu quero chegar? Não sei, tô andando, tô vivendo. Fala, pô, velho, né? Que é isso? Então, eu fui vendo isso na minha vida também, né? E olha, às vezes eu digo aqui, gente, eu estudo espiritualidade, levo muito a sério isso. Nós servimos a ayahuasca, estamos na frente de trabalhos. O mentor direto tá puxando minha orelha. E eu ainda patino em situações que eu falo, caramba, eu não devia estar patinando nisso. Pra vocês verem que isso não me torna melhor nem pior que ninguém, mas como que a matéria distrai, né? Você tá ali focado em quem você é, e aí vem a matéria com uma distração. Ah, um produto tal, um objetivo tal, uma coisa aqui, uma coisa ali. Você, oi, é verdade. Aí você se esquece de quem você é, ou de quem você poderia ser. Então você vai desvirtuando o teu caminho. Então, por esse ponto, eu comecei a ver assim que é verdade, né? Se você dá as coisas para uma pessoa, ela vai querer sempre mais. Ela vai exigindo mais de você. Então você vê, por exemplo, favores. Quando você faz um favor para alguém na primeira vez, a pessoa até fica grata. Vai falar, meu Deus, nossa, obrigado por você ter feito aquilo por mim. Na segunda vez, a gratidão dela já não vai ser tão grande. Na terceira, quase não tem gratidão mais. Da quarta em diante, ela vai acreditar que você é obrigada a fazer. E se você não faz, ela te trata como se você fosse uma pessoa ruim. Por exemplo, você mora com pessoas, você arruma tudo, ou você está no seu trabalho, você dá conta de coisas que não são da tua função. No começo, as pessoas falam: "Nossa, que pessoa proativa, que funcionário bom, que pessoa boa, você é um ótimo parceiro, uma ótima parceira, que não sei o quê", fica te vangloriando. Depois do tempo, você vai vendo que você vai fazendo, 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 e já não vem nem a gratidão mais. A pessoa já te trata de uma maneira que você é obrigado a fazer. E quando você acorda para a vida que você para de fazer, porque você começa a entender que tem que ter colaboração, que você não tem que carregar tudo nas costas, as pessoas desandam, falam, mas você mudou, você está chato, você não era assim. Então você pode ver, isso daí pode levar 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e a memória é curta, né? A pessoa fala, mas como que chegou nesse ponto? Ela não viu. Ela foi sacrificando os momentos dela em prol de algo que ela acreditava que justificaria a vida dela. E a realidade cai que nem chumbo e fala: não é assim. Então daí ela tem que voltar, refazer o comportamento dela, encarar as coisas que ela estava fazendo. Então é um processo que dói. E diante dessas verdades, as pessoas têm escolhas, né? Elas podem se comprometer com o que elas estão vendo ou tentar fugir da verdade. Eu também, por muito tempo, tentei fugir. Falar, não, não pode ser assim, não é assim. E fala, gente, é assim, é assim. Então, crescer, ter essa maturidade, dói. Então, fala, pô, precisava doer? Acredito que não precisava, não. Mas por que que dói? Porque nós temos um emocional muito imaturo, né? Tive um emocional muito imaturo, porque a gente sempre espera uma salvação, sempre espera que alguém vá aparecer e resolver nossos problemas. Até que eu tive uma experiência com a espiritualidade, eles foram muito categóricos, dizendo: olha, a gente não está aqui para resolver o problema de ninguém. A gente oferece ferramentas, instruções, formas de você fazer as coisas. Aí eu me senti igual aquelas crianças que tá com os brinquedinhos ali, montando a espiritualidade dando as peças e eu montando, fazendo alguma coisa ali. Então você vê que essa é a graça.
de você ser um fator que molda a realidade, do teu conhecimento ser decisivo para tornar as coisas melhores. Então, se você não tá aqui para isso, você tá aqui para quê? Então, nós vamos esbarrando no óbvio ali, né? Então, hoje, o que que eu procuro ter em mente, né, comigo? Primeiro lugar, espiritualidade é quem eu sou. Depois é o que eu tenho. Aí as pessoas podem pensar que já me falaram isso. Ah, então quer dizer que você despreza dinheiro? Então dá teu pagamento pra mim, então, já que você não liga pra dinheiro. Falar, não, não é que eu não ligo pra dinheiro, é que eu não sou escravo do dinheiro. Então nós temos que ter essas ideias muito bem definidas, porque se você tem uma crença que ainda está se formando e você coloca essa crença num debate e você não tem argumentos para defendê-la, para ser seu próprio advogado, qualquer pessoa que venha com uma opinião mais forte que a sua, ela quebra a tua crença. Igual eu tô dizendo, você tá começando a buscar espiritualidade, tá entendendo que o dinheiro não é tudo, tá se focando em quem você é, aí você ainda tá construindo esse novo eu, aí você tá numa rodinha de amigos, né, dentro desse contexto Matrix que nós falamos, e essas pessoas começam a minar você com esses argumentos. Ah, porque não é compensa, porque não é assim, porque se você fazer assim você é bobo, você vai quebrar, você não vai ter dinheiro pra nada. Mas, nossa, é verdade, eu acho que eu tô sendo bobo, eu não vou mais ficar nessa onda, não. Eu acho que isso daí que eu tô formando aqui não é tão bom quanto eu pensava, e você deixa de lado. Então, aí a gente passa, tá, como é que eu sei que é certo? Porque, na minha visão, assim, espiritualidade traz satisfação, né? Porque por alguns momentos eu sentia que a minha vida financeira estava toda bagaçada, mas eu tava com um propósito espiritual firme, eu aguentava, né? Eu conseguia ter uma força para poder olhar e falar, nossa, que desastre, né? Mas tá, vamos lá, vamos levantar, vamos planejar, vamos ver o que que a gente vai fazer um dia de cada vez. Não sou perfeito, tinha dias que eu ficava pé da vida, não aguento mais, mas tá bom, calma, vamos lá, vamos voltar, né? Então, quando você tá satisfeito com quem você é, você tem força para se animar e manter o teu caminho. Mas se você tem crenças frágeis sobre a sua espiritualidade, qualquer problema te quebra, qualquer problema te derruba, aí você fica, pô, aí não tem mais jeito. Aí você se entrega mesmo e desiste. Então aí que tá, você não tá desistindo só do que você tem, você tá desistindo de si mesmo. Então aí o que que acontece? O sistema fica, como fala, vangloriado, porque agora ele pode ditar quem você é, porque você já não sabe mais. Então, eu vejo que essa é uma das formas da matéria se desenvolver. Aquilo que está vazio é preenchido com a primeira coisa que chega ali. Tanto que eu também ficava muito isso, tem que acabar com o governo, porque o governo. Fala, gente, olha, se você quer acabar com uma coisa, você tem que ter uma ideia melhor para pôr no lugar. Porque se você acaba com uma coisa, pode vir algo pior. Que garantia que você tem? Você vai apostar na sorte? Foi uma outra compreensão que eu tinha. A gente aposta muito na sorte. Ah, Deus vai resolver os problemas, a espiritualidade vai resolver tudo. Falar, gente, não é assim. A humanidade que está colhendo esses problemas foi a mesma humanidade que plantou eles. Então não é de hoje que a nossa humanidade planta um monte de problema, né? E como eu expliquei, eu sendo realista, eu vejo que isso não vai mudar tão cedo. Mas ainda assim, o que que me cabe? Ter esperança. Se ter dois ou três que me escutam, que a gente troca ideia, que a gente tá ali junto, é isso, eu vou ter que resumir a minha espiritualidade a isso. Ah, é pequeno, é ínfimo, mas é alguma coisa. Então nós também temos que ter mais essa presença, a gente tem essa necessidade, essa fome de popularidade, de status, de alcance, de querer ser conhecido. Mas pra quê? Se você não tem uma ideia boa para poder trazer para as pessoas, ainda bem que você não é conhecido, porque você vai propagar mais discórdia, mais dor, mais sofrimento. Você pode não estar vendo, né? Falar, o problema é dele, ele que se vira. Mas hoje eu tenho isso comigo. Se a pessoa comete, ela pratica um ato ruim por causa de um conselho que eu dei, eu fui responsável pelo que ela fez. Eu que dei ideia para ela. Tá, ela é responsável porque ela não filtrou, porque ela não pensou no que eu falei. Mas quem deu ideia fui eu. Então eu tenho minha parcela de responsabilidade, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu digo. Então no meu dia a dia eu tomo muito cuidado, as pessoas chegam com assuntos assim, tem que tirar proveito, né? Ai, que legal, vamos pegar a bolsa ali. Eu digo até pessoas do meu convívio, né? Eu tô aqui estudando, entendendo o valor das coisas, e a pessoa chega e fala, eu tô fazendo um curso ali, ó. O governo paga uma bolsa, eu fico.
Se eu falar, a pessoa vai falar que eu sou chato, que eu não entendo. Então tem que ouvir pela boa convivência. Mas quando a pessoa tá num momento de abertura, eu falo pra ela: olha, não é assim que as coisas são. Né? Então aí você começa a ver que não dá pra mudar. Então é isso que dá aflição. É você tá seguindo esse caminho e você vê que as pessoas que você ama não têm a compreensão que você tem. Mas tá tudo bem, você tem. Então se baste em quem você é. Você tá vendo a verdade. Você é privilegiado por estar vendo. Pode ser que você não a mude, mas você está se preparando para ela. Lá na frente, quando acontecer mais problemas, que eu acredito que vão acontecer mais problemas, esses problemas não vão desmontar você. Porque você vai ter consciência, tá tudo bem. Não que tá, né? Eu posso ficar pé da vida, meu Deus, eu perdi tudo. Véio. Não vou dizer que a gente não vai sentir aflição, claro que vamos. Mas isso não vai tirar a nossa vida, não vai arrancar uma parte do nosso corpo. Vou lá começar de novo. Posso mudar a crise? Não. Posso mudar o curso que a sociedade está tomando? Não. Passo de formiga, talvez, mas não tão cedo. Então eu me adapto, eu tomo consciência do que eu posso fazer, faço, me comprometo com isso, e paciência. Né? Isso não é ser uma pessoa preguiçosa, é ser uma pessoa comprometida e uma pessoa paciente. Então eu tenho que ter esse discernimento. Estou sendo preguiçoso? Não, estou comprometido. Estou paciente. Um dia de cada vez, a gente segue, tá bom? Bom, pessoal, agradeço pelo tempo de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até a próxima.